E a lição de hoje, ela tem como tema, aceitando os outros como Jesus. Aceitando os outros como Jesus. É interessante, irmãos, que Jesus ele foi advertido inúmeras vezes pelo fato de Jesus relacionar com pessoas em que fariseus, saduceus, escribas, não é o meu celular? Não, o meu está aqui. Tem um celular tocando aqui, acho que é do Jonatas. Jesus foi várias vezes advertido pelo fato de relacionar com pessoas que alguns achavam que não eram dignas de que Jesus pudesse relacionar, inclusive os seus discípulos, até o corpo mais próximo dos discípulos, como os apóstolos, vez ou outra, advertiam Jesus por isso. Eu não sei se vocês lembram, mas João capítulo 4, quando Jesus está travando um diálogo com aquela mulher samaritana, os discípulos que foram buscar comida, eles retornam e estranham de Jesus estar falando com uma mulher. Não é só o fato dela ser mulher, é o fato dela ser uma mulher samaritana. Por quê? Porque os judeus odiavam os samaritanos. Como é que Jesus pode ter uma relação ou um diálogo, por mais simples que seja, e ele não sabia o que Jesus estava tratando com aquela mulher, e lógico que Jesus estava tratando das coisas do céu, eles se escandalizam. Eles achavam que Jesus não podia de nenhuma forma dialogar ou se relacionar com aqueles que fossem determinados pelo próprio grupo, ou pelos seus próprios discípulos. E Jesus sempre veio quebrando essas regras todas, mostrando para nós que Deus não faz acepção de pessoas. Mas para nossa tristeza, nós fazemos. Nós temos uma tendência, já disse isso algumas vezes aqui, algumas vezes, tenho uma tendência natural de colocar alguns do céu e retirar outros, como se eu tivesse esse poder. Nós fazemos uma lista selecionada daqueles que nós podemos ter um relacionamento ou não, porque nós achamos, às vezes, que tem algumas pessoas que não são dignos de se relacionar conosco. E se a gente pensar como crente, irmãos, nós temos que quebrar essas barreiras, porque todos precisam ouvir a mensagem que um dia nós ouvimos e que ela nos transformou. E se a gente manter essas barreiras, às vezes nós começamos, quando nós convertemos tardiamente, como foi meu caso, o processo de conversão meu iniciou aos 9 anos de idade, mas a minha conversão, ela se deu aos 25 anos, por aí. Será que Deus não... Não, Deus tem seu tempo para tudo. Aos 9 anos de idade, eu tive minha primeira experiência com a Bíblia, e aquela leitura da Bíblia me fascinou de uma forma tão avassaladora, que eu não deixei de ler mais a Bíblia a partir de então. Outro ambiente que eu me sentia confortável, bem, era uma igreja evangélica. Sistematicamente eu ia a uma igreja evangélica, eu fui em várias, todas que você pensar aí. E aí, quando eu entrava no ambiente de uma igreja evangélica, eu me sentia em casa, me sentia muito bem, e eu dizia para alguns que a única certeza que eu tinha na minha vida é que um dia eu ia ser crente, e eles diziam que eu estava louco, e estava mesmo, né, porque é muita loucura, essas coisas de Deus. Mas nós temos essa tendência natural de abandonar os nossos amigos, que eram nossos amigos antes da nossa conversão. Deus nos converte, a gente não mais se relaciona com eles, porque a gente acha que a forma como nós vivíamos e que eles continuam a viver, eles não são dignos mais da nossa companhia. Nós abrimos mão dessas questões. Eu fiz isso, sabe? E depois de muito tempo que eu me atentei para voltar àqueles antigos amigos, eu não consegui mais. Eu me relaciono de um grupo de 5, que eram muito chegados meus, com um deles. Mas a distância que eu fiquei deles, ela nunca favoreceu que esse indivíduo pudesse, mesmo depois de tantos anos de caminhada cristã, de mais de 20 anos de ministério pastoral, de fazer com que esse indivíduo, ele um dia chegasse em mim e falasse: rapaz, eu vou lá visitar a igreja que você pastoreia. Entende o tamanho do prejuízo que a gente comete quando a gente não olha para Jesus? Então Jesus, ele vai apontar para nós que nós devemos atentar para aquilo que ele ensinou.
E é interessante que você começa a aprender quando você olha para a diversidade dos apóstolos, ou daquele grupo apostolado, dos 12 que Jesus chama. Cada um era totalmente diferente do outro. Se você for estudar a vida de cada um daqueles personagens, você vai perceber, e a Bíblia nos mostra isso. Sobre a vida de Pedro, é muito fácil a gente olhar para Pedro e ver o quanto que Pedro era impetuoso. O tanto que Pedro, ele tropeçava no seu falar. Quando Jesus disse certa feita que ele iria para Jerusalém para ser morto, Pedro diz: eu vou me colocar no seu lugar, Senhor, deixa comigo, a cruz é minha. Quando fala de Tiago e João, por exemplo, os filhos de Zebedeu, João é chamado na Bíblia como o discípulo do amor. Certa feita Jesus está passando numa aldeia de samaritanos, queria pernotar naquela aldeia, os samaritanos não deixaram. João chega em Jesus com todo o amor do mundo e diz: mestre, o senhor quer que a gente pede que desce fogo do céu para queimar essa raça de samaritano aí? O discípulo do amor. Mas existem alguns outros personagens que a gente não tem nenhuma informação. Nós temos de Mateus, denominado Levi também, que ele, para o judeu, ele era um judeu, e ele narra a sua conversão no seu evangelho, capítulo 9, e ele nem coloca o nome dele. E Mateus, ele era um judeu que serviu o Império Romano, ele era um publicano, ele era um coletor de imposto. Ele é que determinava a taxação dos impostos sobre todas as demandas da cidade de Cafarnaum. Ele aumentava, ele diminuía, favorecia uns, desfavorecia outros, inclusive o seu próprio povo. Ele era odiado de morte pelos judeus, ele era chamado de publicano. Então, publicano para o judeu era pior que um cão, e o cão, nós temos que lembrar que ele estava na lista dos animais impuros, lá da lei de Moisés. Eles odiavam um publicano, o ódio de morte. Jesus chega nesse indivíduo e diz, na coletoria da cidade de Cafarnaum, onde Pedro, André, João, Tiago exerciam as suas atividades pesqueiras, e diz: segue-me. E esse indivíduo foi inserido no grupo. Existe outro chamado Simão Zelote. Zelote era um partido revolucionário judaico, onde eles, em vários momentos, quando eles armavam armadilhas para os soldados romanos em Jerusalém, ou em outros contextos ali da região da Judéia, onde eles simulavam uma briga entre eles, os soldados romanos vinham para separar a briga, e eles eram especialistas na faca, na adaga, e eles matavam o soldado ali no meio da multidão, saiu todo mundo, 3, 4 corpos de soldados romanos assassinados. Simão era um destes. E Jesus diz: venha para mim. Ou seja, pelas características humanas, irmãos, nenhum destes entraria no céu, concorda comigo? Nem eu e nem você. Então nós partimos de um pressuposto que quem salva é Cristo. E Ele salva o indivíduo que às vezes espanta-nos. Um homicida, um pedófilo, um homossexual, lésbica e por aí vai. Mas todos eles, assim como nós, devemos e temos que passar por um processo de mudança de vida. Este grupo particular, mais chegado de Jesus, os apóstolos, passaram por este processo discipular com Cristo, e eles foram refinando cada vez mais a fé deles. Mas vejam, no final, já 3 anos de caminhada, Pedro mais uma vez é testado, né? Jesus mais uma vez diz que ele ia para Jerusalém, seria morto, e Pedro mais uma vez se intervém, e Jesus diz: Pedro, hoje, antes do galo cantar, você vai me negar por 3 vezes. E o mais impressionante é o encontro que Jesus tem com Pedro, pós-ressurreição. João, Tiago, Pedro e André voltam para a pesca, perderam a esperança, Jesus morreu, aquele em que eles depositavam a esperança como os 2 discípulos de Emaús, botaram a arte pesqueira, a empresa de pesca,
E diz que eles estavam pescando, olham para a praia e eles... Tá, é o mestre. E Pedro já pula na água, sai a nado. O encontro com Jesus é impressionante porque Jesus, ressurreto, come com eles. Come. Jesus estava assando os peixes e os pães e come com eles, dando prova que Jesus estava em corpo. Mas Jesus faz 3 perguntas para Pedro, a cada uma daquelas negativas de Pedro. As 3 perguntas foram: Pedro, tu me amas? Todas as vezes, irmãos, que eu peco contra o meu Deus, eu escuto ele me perguntando isso. Sérgio, tu me amas? Ó, se isso arrebenta comigo. Eu não sei se arrebenta com você. Eu fico constrangido. Tu me amas? Porque, amados, este é o nosso problema. Nós temos uma dificuldade muito grande de relacionamentos. E deixamos de olhar aquilo que a Escritura nos ensina. Se olhar para o primeiro grupo de discípulos de Jesus, a gente já vai ver uma diversidade muito grande. Mas essa diversidade, ela alcançou a igreja. Essa igreja de Cristo, ela não tem bandeira, ela não tem denominação. É gente de toda raça, de toda língua, de tribos, de nações. A igreja de Cristo, na história passada, presente e futura, até o dia da consumação de todas as coisas, quando Cristo virá para buscar esta igreja, a igreja triunfante daqueles que já estão no céu com Cristo, a igreja militante, nós que agora estamos aqui nesta luta, até findar a nossa vida aqui, a igreja de Cristo, ela é formada por diversas pessoas, gente de todas as matizes. Obviamente que isso não vai dar certo. É óbvio que isso vai ter problema. Mas os problemas que tem, eles excedem em muito a proporcionalidade de que deveria ser. Porque todos nós fomos chamados e salvos por Cristo para viver em relacionamento equilibrado com Ele e um com os outros. O fato é que nós não amamos o nosso irmão, a nossa irmã como deveríamos amar. E não recebemos este amor também em contrapartida. Nós não temos a paciência que deveríamos ter com os nossos irmãos e irmãs, assim como eles não têm conosco. E é por isso que, para a nossa tristeza, vez ou outra, a gente encontra igrejas nossas que se dividem. Veja que coisa triste. Certa feita, um cristão evangelizando um judeu, tentou, por meio humanos, convencê-lo com seus argumentos de que o judeu tinha que ser cristão. E aí o judeu falou assim: então me dê argumentos razoáveis para que eu possa... E o cristão se debateu e argumentou, e o judeu disse para ele: eu tenho um argumento só que quebra todos os seus. O judaísmo, desde o seu nascedouro, é uma mesma religião, nunca se dividiu. Como é que você quer que eu seja cristão numa religião que se dividiu de todas as maneiras? Entende como que isso nos prejudica muito no nosso testemunho interno e externamente? Por isso, vamos lá, no texto que está projetado aí. Se alguém quiser levantar, levante a sua mão. Quiser falar, levante a sua mão e nós vamos atendê-los. João capítulo 17, versículo 20 e 26, abra sua Bíblia aí, vamos dar uma navegada aí na Escritura, que são as bases que nós temos para o que nós estamos falando. João capítulo 17, é a oração sacerdotal de Jesus, e aqui há uns pontos importantes para que a gente esteja atentos a eles. João, eu estou em Atos, né? A leitura não vai bater. João 17, pedir a Miranda, por favor, faça a leitura deste texto aí. João 17, 20 ao 26. Acompanhe a leitura que será feita aí, na sua Bíblia ou no seu smartphone. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti,
também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Até o 26. Já leu? Tá. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Ok. É interessante, irmãos, que há uma ênfase na repetição do que, para que vocês sejam um. O que é que Cristo está querendo ensinar para nós? Estou fazendo uma pergunta e eu quero resposta. O quê? Unidade. O que mais? Um de cada vez para não... Microfone. Para que vocês, eu transmiti a minha glória, para que vocês sejam um. Como? Como o Deus Trino. Deus Trino é o nosso grande modelo. Ser um é a gente viver em unidade de uma forma, irmãos, em que o nosso testemunho interno e externo, ele de fato faça diferença. Nós temos diferenças, sim, muitas diferenças, mas as nossas diferenças não podem sobrepor os ensinamentos que Cristo transmitiu a nós como igreja. A gente não tem, dificilmente a gente perdoa um irmão e uma irmã. Perdoar é muito difícil, não é? Para mim não sei para você. Eu não sei se você acha fácil perdoar, eu nunca achei fácil perdoar. E eu sei o quanto que meu coração é duro. E a Cristina é testemunha, está ali atrás, minha digníssima esposa, que depois de muitos anos de casada, que eu tive coragem de pedir perdão para ela por algumas coisas. Quando eu erro, com ela, que eu erro sempre, 99% dos problemas que eu tive no casamento foi causado por mim. Mas porque pedir perdão, irmãos, sabe o que significa pedir perdão? É você chegar no outro e falar assim, eu estou errado. E a gente não tem essa tendência. A gente, mesmo errado, a gente deseja estar certo. Agora, quantas vezes que Deus nos perdoa diariamente? Quantas vezes você pedir perdão para Ele, Ele te perdoa? O modelo, que é Ele, nós destoamos demais do modelo. Então, perdoar um ao outro já nos ajudaria em muito a quebrar muitas barreiras que nós temos uns com os outros, porque as barreiras levam às divisões. É muito triste quando você escuta, irmãos, que um irmão está brigado com outro irmão, de mal com outro. Já ouviram isso na igreja? O irmão de mal com outro irmão, já ouviram isso? Eu já não só ouvi, vi e já tratei com algumas questões desta. De irmãos que não conversam com outro irmão, de irmão que não vai com a cara da dona Rose, nunca conversou com a dona Rose, não gostei da cara daquela irmãzinha ali. Não tem isso na igreja ou não? Ou eu estou delirando? Tem muito. A gente que faz parte de uma igreja, por exemplo, de um setor mais nobre, a gente não se relaciona com aqueles irmãozinhos lá da periferia, não. Eles não são dignos da nossa companhia. Ou não é assim? Sim, é dessa forma. Então, nós criamos modelos que destoam completamente da Escritura e, obviamente, isso vai desembocar em quê? Divisão na igreja. E a divisão, geralmente, é porque um irmão, uma irmã ou um grupo de irmãos impuseram sobre todo o corpo o seu desejo, a sua vontade, a força. Irmão, eu já vivi cada coisa em igreja e você também. Eu vou dar só uma que aconteceu comigo. Cheguei um dia na igreja
naturalmente, organizando. Antes do culto começar, chegou uma irmã em mim, bateu no meu ombro e falou assim: pastor, tem uma família de visitante aí que está sentada no meu banco, por favor, pede para eles levantar. Gente, eu virei para ele e falei assim: você está brincando comigo? Não, estou brincando não, o banco é da minha família. O senhor sabe que nós sentamos lá todo domingo, escola dominical, e assim, muito incisiva comigo. Falei: irmã, tem hora que eu também, eu já mudei muito, mas um dia eu falei para ela: sabe o que eu vou fazer com o seu banco? Eu vou tacar fogo naquele banco seu, para que nem você, nem visitante senta naquele banco mais. Pronto, resolvemos o problema. Ela fica... E ela, esposa e a filha, a família sentada lá. Gente, se ela pudesse expulsar aquela família de visitante da igreja, ela expulsava. Ela ficou meses sem ir na igreja. Foi muita ofensa para ela. Essas coisas, irmãos, é justamente isso que tira as pessoas da igreja. Lá no fundo. Bom dia. Bom dia. Seu nome? Mariana. É que para além do coletivo, né, do não divisão, aqui no versículo 23 fala que nós somos aperfeiçoados. Sim. Justamente nessa diversidade. Sim. O aperfeiçoamento, ser aperfeiçoado é um trabalho constante, e a gente só é aperfeiçoado na diferença. Se fosse todo mundo igual, um ao outro aqui, cada um na sua bolha, a gente não tem que lidar com a diferença para crescer e ser aperfeiçoado. Então, sendo aperfeiçoados na unidade também, aqui no versículo 23. Então, um trabalho pessoal para cada um. Sim, muito obrigado, mano. Agora, olha, esse é um problema novo, é um problema antigo. Paulo escreveu para a igreja em Corinto. Você pode conferir, capítulo 1, a partir do versículo 1 ao 13, já iniciando dizendo assim: para minha tristeza, eu recebi a informação de que vocês estão divididos entre vocês. Porque agora vocês vivem entre grupos. Um grupo diz que segue a mim, outro grupo diz que segue a Apolo, mas tem um grupo aí que são de crentes, segue a Cristo. E Paulo diz: isso entristece demais ao Senhor da igreja. Capítulo 14, capítulo 15 da carta que Paulo escreve à igreja em Roma, que é o texto que eu estou pregando durante a noite. Roma, a igreja em Roma era formada por dois grupos, judeus e gentios. Obviamente que o grupo de gentios era maior, e eles brigavam como torcida organizada de time adversários. Paulo está tratando esta questão porque eles, irmãos lavados e remidos no sangue de Jesus, eles viviam sempre competindo, medindo quem era melhor, quem era o maior, quem agradava mais, quem agradava menos, e Paulo vai bater pesado dizendo: vocês são um só povo, vocês precisam viver em unidade para dar testemunho para a sociedade que vocês representam também como povo de Deus. Então, este não é um problema novo, problema nós sempre tivemos. Agora, vamos lá no capítulo 14, Paulo vai dar alguns conselhos para estes irmãos que estavam vivendo em divergência na igreja em Roma. Capítulo 14, versículo 3 e 4 e o versículo 13. Pedir nosso irmão Raul aqui, por favor. Aqui à frente, Romanos 14, versículo 3 e 4 e o versículo 13. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Obrigado. Aqui judeus e gentios estavam travando uma guerra, porque os judeus, segundo a lei, tinha as suas normas alimentares para seguir, verdade? Tinha suas normas alimentares, dias de festa, essa coisa toda, só que eles não tinham percebido ainda que Jesus já tinha cumprido toda a lei. Por outro lado, os gentios viviam solto. A gente não tem lei que normatiza a nossa vida, a gente vive do jeito que a gente achar que é
a normalidade para a gente viver. Só que os gentios esqueceram que no capítulo 15 de Atos, no primeiro concílio da igreja, pela direção do bispo Tiago, foi dada leis para os gentios cumprir. Lembram? Atos capítulo 15. Não comer comida de animais sufocados, e assim, havia sim normas bíblicas para cumprir. O problema não era as normas bíblicas, o problema não era a lei, o problema era o coração depravado deles. Este é o grande problema nosso. O problema nunca está nas leis que tentam normatizar a nossa vida, não está em Deus, porque Ele é perfeito. O problema está em nós. O pecado causou isso em nós. O pecado, ele tem um poder de destruição, de divisão, de falta de amor, de falta de compreensão, grandioso no meu e no seu coração. E é por isso que nós ficamos lutando contra as nossas próprias vontades depravadas, as vontades que destoam do grande modelo que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque aqueles que o grupo julgava que era fraco na fé, os débeis que eles chamavam, esse aí precisa passar por uma sala de discipulado, tornar maduro para andar comigo, porque para andar comigo tem que ser crente. Porque se eu comer isso aqui, eu não escandalizo ninguém, ou se eu beber isso aqui, o irmão não tem que escandalizar. Então, se escandaliza, não faz parte do meu grupo. E a demanda foi tão grande, que Paulo escreve 2 capítulos para tratar dessa questão. E fazer entendê-los que sobre eles há um amor que foi dado a eles, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao ponto que eles precisam se amar, e se entender, e andar juntos, conforme a proposta que foi dada a cada um deles. Então, a palavra final de Paulo, dá a estes um sentido de unidade. Parem de ficar brigando, ou se enfrentando, de uma forma em que seja escândalo interno e seja escândalo também externo. Vocês precisam amar uns aos outros, porque quem ama, cuida. Você lembra disso? Certa feita alguém disse que foi o Isamitiba que criou isso, né? Quem ama, cuida. Ele só repetiu aquilo que a Escritura já diz há séculos atrás. E ele foi feliz nessa demanda. Quem ama, cuida. Se eu amo meu irmão e a minha irmã, eu tenho que cuidar deles, e eu tenho que receber esse cuidado também. Então, além disso, nós que amamos e que cuidamos uns dos outros, nós precisamos nos aceitar. Há divergências pequenininhas que não tem a ver com nem a demanda da vida cristã, mas que às vezes isso você quer ver uma celeuma muito grande que aconteceu agora, todos sabem, o momento político que nós passamos agora. Quantos irmãos que não conversam mais? Famílias brigaram. Essa é a falta de maturidade que falta ao povo de Deus às vezes. A Viviane aqui, por favor. Pastor, eu queria perguntar a sua opinião sobre o título da sessão aí que eles colocam no texto de Romanos, Sim. Que fala sobre tolerância com os fracos na fé. Sim. Você concorda com esse título? Sim. Quem seriam os fracos na fé aí? Porque a gente tem uma conversa entre gentios e judeus, né? Sim. Então, nós temos algumas ordens que foram dadas e os gentios não concordavam com aquilo, Sim. né? Aquilo escandalizava os judeus. Nesse caso, quem seriam os fracos? Porque com o texto, quando eu leio pelo título, eu já leio com essa perspectiva de que os fracos aí são os judeus que não entenderam que a graça ela é superior à lei, né? E dá a impressão de que os gentios, apesar dessa falta de amor, de compreensão, de entender que talvez algumas coisas que eles fazem, eles deveriam deixar de fazer porque aquilo escandalizava, me traz a impressão de que os judeus ainda não tinham amadurecido na fé e entendido a graça de fato. E aí eu ouvi a sua explicação agora, e por isso que eu estou te perguntando o que o senhor acha desse título e quem seriam os fracos na fé aí na verdade. Ok. São os dois, gentios e judeus.
Porque a gente tem que entender que numa caminhada cristã, alguns são mais maduros, estudam mais a Escritura. Paulo diz que dentro de uma igreja existem aqueles que comem comida sólida e tem aqueles que ainda no tempo de igreja não tem como comer comida sólida, precisa de quê? Dos elementos básicos, né? De leite. Aí, a questão, Viviane, é a seguinte: quando acontece isso dentro de uma igreja nossa, como aconteceu lá, é muito natural que aqueles que se acham que são os fortes na fé, eles vão menosprezar os que são fracos na fé, seja judeu ou seja gentil. Um menosprezava o outro, entende? Porque o próprio gentil podia menosprezar o gentil que não tinha e não achava que não tinha o mesmo conhecimento, a experiência e maturidade de vida cristã como ele tinha. Porque se você sair comigo e se eu comer carne sacrificada, você vai escandalizar, você não pode sair comigo. E Paulo vai dizer, tanto para um quanto para o outro, que um precisa crescer, se tornar maduro, mas o outro precisa colocar aquela maturidade, de acordo com a Escritura, em exercício em favor do outro que é fraco na fé. Reconhecer a debilidade do outro e ajudá-lo em vez de expulsá-lo da igreja. E aí eu vou falar para você como que isso acontece dentro do nosso meio. Vocês já perceberam o quanto que os novos convertidos têm dificuldade de permanecer no nosso meio? Que muitos deles vão embora. Você sabe por quê? Porque nós não temos tolerância com eles. Nós queremos que eles cheguem aqui, sentem do nosso lado, já saibam orar, ler a Bíblia como a gente lê, cantar como a gente canta, e quando o camarada nunca veio numa igreja, ele começa a frequentar. Aí na hora do louvor ele não sabe que tem que levantar, como a gente levanta, ou ele às vezes ele não quer, ele fica sentado, e esse camarada, sabe o que acontece com eles? As pessoas começam a olhar para ele e fazer assim, ó. Quer participar de um grupo de louvor? Não pode. Quer participar de um não pode. É uma dificuldade, sabe por quê? Porque às vezes nós agimos conforme está acontecendo na igreja de Roma. Essa pessoa, para chegar no meu nível, tem que ralar muito. Eu estou nessa igreja aqui há muitos anos, quer chegar e quer sentar na janela, está pensando que é quem? Não, aqui não, meu lugar é meu lugar. E muitos se sentem constrangidos e vão embora. E isso é a falta de maturidade. É isso que Paulo está tratando naquela igreja, que nós temos que cuidar muito para que a gente não incorra no mesmo erro. Então a maturidade é dupla. E aí eu ia fazer esse link justamente com esses textos que falam sobre o leite, o alimento sólido, porque a gente tem esse texto de Romanos que fala sobre a tolerância com os fracos na fé, né? Mas tem alguns outros textos que Paulo e o autor de Hebreus traz essa expressão do leite, 12. né? E é interessante que nesses outros capítulos, em 1 Coríntios 3 e Hebreus 5, ele faz, na verdade, uma exortação à progressão na caminhada cristã, né? Então, a gente observa em Romanos que aqueles que têm um conhecimento maior, eles têm que ter tolerância, mas aqueles que são alimentados com leite precisam progredir na fé, né? Sim, então, precisam. a tolerância ela precisa ser feita em amor, e em amor auxiliar o próximo a crescer na fé, a progredir, né? Para que ele não fique ali para sempre recebendo apenas o leite, né? Mas que ele receba alimento sólido. E ele fala, inclusive, sobre isso. Acho que essa questão dos irmãos novos na fé, Paulo fala em 1 Coríntios, né? Eu falei com vocês dando leite, porque vocês são carnais, vocês ainda não conseguiam compreender e receber alimento sólido. Mas não para por aí, né? Vocês não podem ficar nisso para sempre. Então, eles são exortados, né? Em Hebreus, a mesma coisa. Vocês não podem permanecer recebendo leite. Vocês precisam de alimento sólido. Quem recebe leite é criança. Os adultos precisam de alimento sólido. Então, acho que a gente tem que ter essas duas perspectivas, né? A tolerância aos fracos na fé e viver em amor, auxiliando no que nos cabe, né? O crescimento espiritual, para que eles não fiquem somente no leite, né? Com certeza. Eu digo isso porque às vezes a gente vive num mundo tão de relativização e preocupação excessivas com sentimentos, que talvez a gente debande muito para o outro lado e fala assim, não, a gente precisa aceitar esse irmão assim, se é o que ele consegue. Tem e a isso. gente esquece que, na verdade, quem capacita é o próprio Cristo, é o Espírito Santo, né? E em amor a gente precisa auxiliar nossos irmãos no crescimento espiritual e na fé. Então, a exigência é o equilíbrio, tem que ser para ambos. As pessoas levantaram a mão ali no fundo, Cássio. O Tiago, quem foi que levantou o Carlos aqui na frente? Pode ir lá no fundo primeiro.
O Tiago, pode ir lá primeiro, que levantaram primeiro lá. Quem foi lá no fundo que levantou sem ser o Tiago? Alguém levantou. A dona Rose também. Tá. Leva lá para o Tiago. A dona Rose disse que já respondeu. Então vai, dona Rose. Vai. Vai, entrega para o Tiago aí, vai lá. Pastor, uma dúvida. Diga. A história da igreja nos diz, Lutero, Calvino, foram contestadores, foram líderes que contestaram a indulgência Sim. praticada pela Igreja Católica. E hoje, o senhor mesmo disse aí que por essa cisão, por esse clima político, houve uma cisão realmente. Como é que a igreja hoje presbiteriana se posiciona diante dessa divergência hoje no Brasil com relação à esquerda e direita? Como é que vai ser essa... Me parece que no Brasil hoje houve sim uma cisão no movimento protestante. Tenho lido alguns teólogos da esquerda, outros da direita. Uns acusam os outros de serem muito liberais, muito permissivos, questão de código e de costumes, enfim. Na sua visão, o que vai acontecer daqui para frente? Primeiro, eu começo a responder e dizer que a contestação de Lutero, de Calvino, dos reformadores no passado, era referente àquilo que era contrário à Escritura, que divergiu da Escritura, e eles desejavam que a Escritura fosse o centro. Essa foi a luta deles. Só a Escritura. Vamos voltar para a Escritura. É o que nós precisamos hoje, Tiago. A Igreja Presbiteriana do Brasil, todas as igrejas genuinamente evangélicas, nós, o povo cristão, nós temos a resposta para os dois grupos, e a resposta está na Escritura. Você está entendendo? As diferenças que temos de esquerda, de direita, de A, de B, elas não podem sobrepor aquilo que a Escritura demanda, é o que nós estamos tratando aqui. Porque, independente da ideologia do irmão, do time de futebol do irmão, essas questões que às vezes são periféricas, mas que atingem a nossa fé, e alguns irmãos saem da igreja, ficam de mal com o outro. Se a gente vai à Escritura e age com esses irmãos usando o princípio da Escritura, a Escritura vai prevalecer. Não tem que ser a minha opinião, nem de A nem de B, tem que ser a palavra de Deus. Então, essa é a primeira questão. E eu vejo como o futuro para o nosso país, que está completamente dividido, é de que as coisas não vão melhorar. Porque este é o panorama da Escritura. Irmãos, não espere que este mundo se tornará melhor. Não tornará. E é por isso que nós, como crente, meu irmão, em Cristo Jesus, nós temos que saber como a gente se posiciona num contexto dividido como nós vivemos hoje. Nós temos que ser a resposta e não a causa da divisão. Nós temos que lutar para fazer com que esses grupos novamente, falando em crentes, concordemente pense no Senhor, viva em unidade dentro do mesmo ambiente que é a igreja, para que o nome de Cristo seja exaltado. A tristeza minha e de muitos irmãos aqui é que, independente se é A ou se é B, esquerda ou direita, é que ambos entristeceram, envergonharam o nome do nosso Deus, com as suas posições divisórias. Então, a Escritura nos chama a unidade. E a gente, para amar um zelote, a gente, para amar um publicano, um traidor da pátria, a gente tem que aplicar o amor de Cristo, que Cristo nos ensina, como ele fez com que João amasse Mateus, Mateus amasse Simão Zelote, e assim sucessivamente. Eu creio que este é o caminho. Dona Rose. Só complementando um pouquinho, mas a Viviane até já fez um fechamento bonito ali, quando ela falou no amor. Eu acho que o fraco na fé é aquele que não é aperfeiçoado no amor. Porque quando Jesus fala da unidade com o Pai, Ele está chamando a gente em amor, a amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando a gente está cheio do amor de Deus,
a nossa fé é mais sólida, o nosso relacionamento é melhor com o nosso semelhante. E essa diversidade geralmente é quebrada pelo nosso amor, pelo nosso testemunho, Sim. fiel e firme em Jesus Cristo. Não um amor complacente que aceita o que está errado, igual o senhor falou, né? Da gente olhar as Escrituras e andar por elas. Não esse amor complacente e liberal que coloca a carnalidade na frente de andar no Espírito. Sim. Mas esse amor de Cristo, esse amor sublime, perfeito de Cristo, que buscava seguir a Deus, amar a Deus e priorizar ao Pai acima de todas as coisas. Quando a gente está bem preocupado em andar com Deus, é andar também nesse amor de Jesus Cristo. Ok. Mas a Viviane tinha complementado bem. A questão, dona Rosa, é que nós somos, sim, aperfeiçoados, o Carlos depois do Nath. Nós somos e fomos aperfeiçoados no amor. Só que eu volto a dizer, a grande questão nossa é que nós precisamos entender que alguns estão em fases diferentes. Uma vez uma irmã chegou em mim, assim, toda eufórica, dizendo que tinha 50 anos de fé cristã. Assim, irmã que eu amo muito, é uma paraibana retada. E aí ela falou, pastor, 50 anos de igreja presbiteriana, e aí de repente ela fala para mim e pergunta assim, será que eu sou salva, pastor? 50 anos de caminhada de fé cristã, mas eu não tenho certeza da minha salvação. Ou seja, a pessoa fica 50 anos dentro de um ambiente de igreja, ela se sente bem aqui, vive bem, mas não desenvolve, sabe? É desenvolver, é conhecer a Escritura, estudar, sabe? Crescer com Cristo, crescer como indivíduo aqui, porque tudo que a gente recebe aqui vai refletir lá fora. E é por isso que lá fora nós vamos realmente mostrar se nós somos ou não aperfeiçoados nesse amor, porque somos, mas as instâncias são diferentes. Tem irmãos que são novos na fé que dá um baile na gente. Fala, Carlos. Desde o Antigo Testamento nós vemos isto, né? Jonas, por exemplo, não queria pregar na cidade de Nínive para que o povo não convertesse. Ainda teimou com Deus. Eu sabia que se eu fosse lá, o Senhor ia ter piedade desse povo. Se olharmos os discípulos, Jesus estava, eu creio que num lugar meio alto, e fala assim, Senhor, quer que desçamos fogo e consumamos esse? Estava pregando em teu nome. Estão curando em teu nome, pregando em teu nome. Jesus dá uma lição, aqueles que são por nós não são contra nós. O eunuco, ele foi lá, teve a visão, o apóstolo teve a visão, o eunuco teve a visão, chamou, chegou lá, a família toda foi batizada com o Espírito Santo. E ele não queria ir. Pedro viu o lençol, todos os animais. Deus estava mostrando que não há acepção de pessoas, e ele rejeitando essa acepção de pessoas. Mas uma coisa que Paulo também elogia a igreja de Filipos, que vem ali alegremente no capítulo 1 até o versículo 27, que ele chega ao ponto de dizer que estando presente ou estando ausente, mas que ouça o tocante a eles, que permaneçam como uma só fé, lutando juntos pelo Evangelho do Senhor. Então, mostrando que há uma unidade de prevalecer, e Filipos permaneceu assim. Ok. Por que que nós devemos amar, cuidar e aceitar uns aos outros? Porque é uma ordem de Cristo dada a nós. Tem mais? Olha o Nath lá no fundo. Não? Ok. É uma ordenança a nós. Entende? É por isso que a gente tem que se curvar de andar para... Deixa o César aí, pedir a Jaqueline para ler. João 13, 34 e 35. Esse é o primeiro ponto. Por que que nós devemos agir assim? Porque é uma ordem de Cristo que a gente vive assim. Age assim, um com o outro. Ele até diz que com os inimigos nós temos que amá-los. Imagina os irmãos. João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Preste atenção no que Jesus está dizendo aí, gente. Amem uns aos outros.
porque no amor de uns para com os outros é que vocês mostram para esse mundo que vocês me amam. Ieda, segunda resposta, porque Jesus é o nosso modelo. Ok, a Eliane lá, depois a nossa irmã Ieda aqui. Diga, Eliane. Bom dia, pastor. Bom dia a todos os irmãos. É interessante, né, como o ser humano é um aprendiz difícil, né? Ele tem suas próprias limitações, interesses, suas vontades. E para muitos, para a gente que leva a palavra, prega a palavra para o Senhor, às vezes é difícil das pessoas reconhecerem o lugar delas. É difícil para elas entender como agir perante Jesus, como ser a imagem de Jesus. E muitas pessoas aceitam algumas coisas e não aceitam mudanças. O ser humano não gosta de mudanças, mas viver em Cristo é uma maravilha para a minha vida, para a minha família. Eu só tenho que agradecer demais a essa igreja, ao pastor, e dizer que Deus acima de tudo, realmente. Jesus é maravilhoso em nossas vidas. Amém. Amém. Obrigado. Quem foi o outro que levantou a mão? Aqui, Ieda. Antes da Ieda falar, olha o que está em Romanos 15, 7. Escuta, portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Ele é o modelo. Acolham uns aos outros como Ele nos acolheu. Diga, Ieda. Pastor, vendo o versículo 8 do capítulo 14, ele fala, quer que a gente viva, quer a gente morra, é para o Senhor. Sim. Então, eu penso assim, quando a gente, nesses relacionamentos, a gente tem que tirar o foco das pessoas. E o foco nosso tem que ir para Cristo. Isso, então, quando a gente foca em Cristo, a gente vai aceitar melhor a condição que aquela pessoa está, em qual caminhada que ela está da vida cristã. Quando a gente foca em Cristo, né? Então, todas as vezes que a gente der vontade de esmagar um irmão, a gente pensa assim, Jesus esmagaria ele, né? Então, assim, o foco nosso é Cristo. E aí a gente vai conseguir ter misericórdia, porque eu acho que a suma de toda a aula é ter misericórdia com aquele que está em dificuldade, né? Obrigado, é isso mesmo. É a gente tirar o foco de nós mesmos e focar em Cristo, porque Ele é modelo. Agora, olha, quando a gente age assim, a glória, toda a glória é para o nosso Deus, irmãos. Toda a glória é para Ele. Olha o quanto que isso muda o testemunho de uma igreja. Quando alguém chegar aqui e perceber que a gente vive dentro dessa esfera, que o nosso desejo maior é glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso atinge as pessoas em cheio. Atinge em cheio porque é dessa forma que Deus nos atingiu. Algo nesta igreja, algo neste povo, chamou a nossa atenção um dia, para que a gente pudesse olhar para este povo, esta igreja, esta palavra, e nos constranger diante dela e dizer, é isso que eu desejo para a minha vida. Eu quero ser amado e amar dessa forma, porque ninguém nos ama como Ele nos ama. E assim, por fim, qual era o propósito de Cristo em nossa comunhão? E aí nós vamos responder e vamos encerrar. Efésios capítulo 3, versículo 10 a 11. Reverendo Nath, você quer essa voz de locutor oficial da IPB? Por favor. Efésios 3, 10 a 11, vai nos responder. Efésios 3, 10 e 11. 10, 11. Isso para que, agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito de Deus, estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok. E em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Paulo está falando aqui que quando Cristo fez judeus e gentios um só povo,
esses gentios que foram enxertados na videira, eles agora deviam andar de maneira que o nome de Deus fosse conhecido, a multiforme graça de Deus se tornasse conhecida pelas principados, potestades nas regiões celestiais, segundo o propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Cristo é o nosso modelo. Se nós andarmos nos passos de Jesus, colocarmos em prática aquilo que ele praticou, ensinando a nós, principalmente por meio dos evangelhos, irmãos, nós iremos ser um povo verdadeiramente feliz. Nós não teremos mais os cismas, as divisões, o olhar de rabo de olho um para o outro, ou ir não ir com o jeito do outro ou da outra. A gente, mesmo se alguém fizer algo contra nós, ou nós fizermos contra o outro, que a gente tenha a ousadia de, em Cristo, chegar no irmão e na irmã e pedir perdão, como a Escritura ensina a nós. Que Deus nos dê essa graça de nos humilharmos ao ponto de entendermos definitivamente que nós dependemos do nosso Cristo para todas as demandas da vida.